Daí, pessoal, mais uma resolução. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80 m. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Bom, então pensa assim, ó. Eu tenho uma situação 1 em que nós temos aí um plantel de 20 jogadores, vou colocar assim, ó, N igual a 20. E a média de altura é 1,80. Vou chamar isso então de média 1 de 1,80, ou seja, 1,8 metros. E aí depois eu tenho uma situação 2, em que um jogador sai e é trocado por 0,20 metros a menos do que aquele que estava no time antes. Mas eu continuo, portanto, com N igual a 20. Continuo com 20 jogadores, já que um foi substituído. E aqui eu estou querendo calcular quanto ficou a média 2. Bom, aí eu lembro para ti que média, num formato informal, se dá pela soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. A partir desta expressão, dessa igualdade, desse conceito de média, eu consigo também dizer que a soma dos elementos se dá pelo produto da média pela quantidade de elementos. É como se esse n fosse para lá multiplicando na falsa passagem. Eu tenho que a soma dos elementos é igual ao número de elementos vezes a média. Então aqui eu também tenho uma expressão bem importante em muitos exercícios de média. Sendo assim, eu vou aplicar essa ideia nessa situação 1. A soma dos jogadores aqui, ó, é o número de jogadores, 20, vezes a média, 1,8. Eu posso até dizer que esta soma, então, é 20 vezes 1,8 é o mesmo que 18 sobre 10, né? 1,8. Aqui eu tenho 20 por 10 dá 2. 2 vezes 18, 36. Então a soma aí de todas as alturas, 36 metros. Bom, isso significa que a soma de número 2, isso aqui dá para dizer que é a soma número 1, né? A soma número 2, que é lá da situação 2, eu posso calcular fazendo 36 metros, que é a soma 1, menos 0,20 metros, ou 0,2 metros. Por quê? Porque um jogador sai e entra um com 20 centímetros a menos, ou 0,2 metros a menos. Então a soma vai ficar também com 20 centímetros a menos. Então vou fazer esse cálculo aqui, ó, 36 menos 0,2. Vou virgular aqui. 10 menos 2, 8. Aqui cedeu 5. Aqui 3, 35,8. Então a soma, depois da troca dos jogadores, ou do jogador, é de 35,8 metros. Então a nova média aqui, ó, a média 2, vai ser igual a 35,8 divididos por 20. Que eu posso multiplicar por 10, né, para igualar as casas. Olha só, se eu multiplico por 10 em cima e embaixo, eu tenho 358 dividido por 200. Ou posso pensar assim também, ó. 35,8 divide por 20 é o mesmo que 20,0. Aí eu tenho uma casa em cada um dos termos, dividendo o divisor, corta a vírgula,
358 divide por 200. Então, essa é a divisão na prática que eu vou fazer. Então, vou fazer aqui, eu vou deixar aqui a média 2 armada. E vou dividir. Fazer aqui nesse espaço com outra cor. 358 divide por 200. Isso vai dar uma vez 200 dá 200. Me sobra aqui 158. Inventa o zero, vai a vírgula. 1580 por 200 dá 6, dá 7. 7 dá 1400. Me sobra 180, mais um zero. 1800 por 200 dá exatamente 9. 9 vezes 200, 1800, zerou. Então, aqui eu tenho a altura 2, ou ainda a média 2, 1,79 metros. Essa é a nova média, a alternativa C. Bom, um outro raciocínio que fica claro agora, depois que a resolução foi estabelecida, e isso fica mais claro, que se eu tenho um jogador substituído e existe uma diminuição, né? Se diminui na troca, olha só, diminui na troca ou pela troca 20 centímetros e o número de jogadores também é 20, então quando eu faço essa troca é como se eu perdesse 20 centímetros diluídos entre os 20 jogadores. Então são 20 centímetros divididos entre 20 jogadores, é como se cada um perdesse, né, ou diminuísse, é como se cada um perdesse 1 centímetro. E aí a média é 1,80. Se eu tenho a perda de 1 centímetro, de 1,80 baixa para 1,79. Então também poderia ter feito esse raciocínio, mas é um raciocínio que fica mais fácil de ser compreendido ou assimilado ou até programado depois que a resolução, de certa maneira, é feita no modo mais típico. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.